Bem-vindos à aula de Biologia 1, a descoberta da célula, parte 2. O desenvolvimento da citologia ganhou um grande impulso, principalmente a partir do invento do microscópio fototônico, ou da microscopia fototônica, também chamada de microscopia óptica. Então, teve um resultado muito avançado, muito grande, no que diz respeito ao estudo das células, principalmente a partir do invento desse tipo de microscópio. Foi inventado lá no século XIX e XX, e aumentou o poder de resolução em relação a se observar os micro-organismos, certo? Então, esses microscópios fototônicos modernos, eles apresentam três conjuntos de lentes que nós vamos ver a seguir. Nós temos as lentes condensadoras, que tem função de condensar o feixe luminoso, Esse feixe de luz ele é emitido em cima daquele objeto, só que há um condensador para não dispersar essa luz. Nós temos as lentes objetivas, que são responsáveis pela formação da imagem, certo? Nós temos as oculares, que ficam próximas ao olho do observador e projetam a imagem do órgão de visão, no caso o olho, Então, os microscópios ópticos modernos, eles têm esse poder de resolução que varia de 100 a 1500 vezes. Isso quer dizer o quê? Que aquele objeto ele pode ser aumentado até 1500 vezes. Aqui nós temos um exemplo. Está aqui o olho do observador nas lentes oculares. Está aqui as lentes objetivas, ela varia de resolução. Tem uma de 300, tem uma de 500, tem uma de 1500. O material biológico, na lâmina. As lentes condensadoras e o feixe de luz. Então, está aqui o feixe de luz, que é condensado aqui, passa pelo objeto, percorre todo esse tubo e aí há a formação da imagem. A qualidade dos microscópios. A qualidade do microscópio óptico depende principalmente da sua capacidade de fornecer imagens nítidas e bem detalhadas, certo? Ao observar uma lente, com uma lente de aumento, fotos impressas em livros e revistas, você pode observar que quando você aproxima ou distancia, há uma mudança no foco, certo? E você percebe pequenos pontos, que é justamente esse poder de resolução, esse poder de aumento que a lente vai ter. Então, o poder de resolução diz respeito à capacidade de distinguir pontos muito próximos em uma imagem. E aí nós vamos comparar, por exemplo, o nosso olho tem um poder de resolução de apenas 0,1 milímetro. Baixou disso, nosso olho não consegue mais observar, certo? Então, quanto menor o limite de resolução de um instrumento óptico, maior seu poder de resolução, certo? Então, quanto maior o poder de resolução de um determinado microscópio, mais detalhes você vai conseguir observar. Então, aí nós temos a questão dos valores, em que um microscópio de boa qualidade ele tem um limite de resolução da ordem de 0,5 milímetros, certo? Logo, seu poder de resolução é de 400 vezes. Então, para medir as células e estruturas internas, deve-se utilizar de unidades especiais, que nós vamos ver mais adiante. Notação exponencial, porque nós estamos falando de estruturas minúsculas, microscópicas, e aí nós temos alguns. Temos o picômetro, o nanômetro, o micrômetro, certo? Para a gente colocar em relação ao tamanho dessas estruturas. Só que para a gente observar algum tipo de material biológico, nós precisamos utilizar determinadas técnicas citológicas de preparo. Nós não podemos só pegar aquela estrutura e levar para o microscópio de qualquer forma, porque a gente não vai conseguir observar, certo? Então, nós temos o chamado exame a fresco, em que o material é coletado e colocado sobre uma lâmina. Não há um preparo mais elaborado. Você pode pegar, por exemplo, tirar aquela pelezinha da cebola, bem fininha, quase transparente, e levar ao microscópio que você vai conseguir observar as células vegetais, certo? Você pode pegar, por exemplo, uma parte de uma flor, cortar bem fininho, por exemplo, com a gilete, colocar ao microscópio que você vai conseguir observar. Então, tem certas estruturas que, quando você não quer observar algo mais elaborado, não precisa de um preparo, certo? Mais complexo. Então, para evidenciar os detalhes internos das células, o material biológico tem de passar por diversos tratamentos antes de ser observado. Cortado em fatias bem fininhas,
A maioria dos materiais vegetais e animais tem que ser previamente tratados e cortados em aparelhos especiais chamados micrótomos. Por que, professor? Porque geralmente nós não conseguimos cortar em uma espessura adequada. Mesmo ainda nós cortando muito fino, né, fazendo esse corte bem fininho, ainda assim não é fino o suficiente. Então esses chamados micrótomos, eles fazem esse corte mais fino, mais preciso. E aí nós temos os fixadores, ou seja, aquele material que vai fixar, né, que vai deixar fixo aquela estrutura que você quer observar. E nós temos o chamado formaldeído, ácido acético e outras substâncias, né? Tem também a questão da parafina, que pode ser utilizado, né, para fixar, né? E nós temos os corantes, ou seja, essas células que a gente vê em livro, verde, vermelho, essas determinadas partes, geralmente é porque se utilizou um corante, ou seja, como se fosse a gente passasse um pincel na célula, certo? Para que a gente conseguisse observar ao microscópio eletrônico ou óptico. No caso aqui nós temos a hematoxilina, né, que é azul arroxeado e tem afinidade pelo núcleo celular. Então cada tipo de corante ele vai colorir especificamente uma parte da célula. No caso a hematoxilina, ela vai colorir o núcleo celular. A eosina, que é alaranjada, ela tem uma afinidade pelo citoplasma. Então ela vai ser mais absorvida pelo citoplasma, certo? Aqui nós temos um exemplo, ó. Percebam a diferença. Aqui o pontinho núcleo, aqui o citoplasma. Então, aqui nessa micrografia, né, é uma foto tirada de um microscópio óptico, nós temos essas diferenças de cores, certo? Aí nós temos algumas técnicas citológicas, né? O exame a fresco, como eu já havia falado, né, que geralmente a gente não utiliza um corante, a gente não utiliza técnicas mais elaboradas, né? Foi colocado um corante aí e se consegue observar no microscópio eletrônico, certo? O esfregaço, como o nome já está dizendo, você esfrega. Por exemplo, quando é que a gente utiliza uma técnica chamada esfregaço? Quem já fez exame de sangue, por exemplo, para fazer um hemograma, geralmente se usa o esfregaço, certo? Fica só aquela mancha vermelha para você observar. Aqui nós temos um exemplo, só que utilizando a saliva, certo? Aqui o núcleo, certo? Ó, um pontinho no meio e o citoplasma. Nós temos o esmagamento, certo? Quando você pressiona a lamínula sobre a lâmina com o polegar, certo? E aí faz uma pressão para justamente estourar essas células aqui, certo? Aqui mostrando como é essa técnica de esmagamento. A radioautografia, certo? Que é utilizado para determinar em que células de um determinado tecido ocorre a síntese de uma substância específica. É como se você marcasse o DNA com uma substância radioativa, certo? Aqui nós vamos ver adiante, ó. Tá aqui o núcleo, certo? Núcleo celular e as células do tecido incubado. E aqui você vai ver a presença desse DNA radioativo, ou seja, você marca uma das bases nitrogenadas daquele DNA, e aí quando ocorrer a síntese de DNA, você vai saber em que célula é que está ocorrendo a produção daquele tipo de substância, certo? Você consegue identificar aqui o DNA radioativo. O microscópio óptico, ele é extremamente potente, ele é extremamente útil, mas ele tem limitações. Por exemplo, os cientistas só conseguiram observar que eles sabiam que existia a membrana nuclear, mas eles só conseguiram observar a partir do invento da microscopia eletrônica. Uma diferença, no microscópio óptico dá para se observar estruturas vivas, no microscópio eletrônico não, certo? Então foi inventado mais ou menos por volta de 1950, certo? E também teve que se desenvolver técnicas especiais, certo? O poder de aumento dele é gigantesco, né? Enquanto o microscópio óptico tem um poder de resolução de no máximo 1500, o eletrônico ele pode aumentar até 100 mil vezes, certo? Então tá aqui um microscópio eletrônico, né? Ele é bem diferente, vocês estão vendo aqui que é uma estrutura gigantesca, certo? E tem que ser bem protegido.
Aqui uma microscopia eletrônica, certo? Realizada. Percebam a diferença para o microscópio óptico. Aqui um microscópio eletrônico de varredura, é como se fosse uma impressora que você abre lá a tampa, né? Não tem aquele braço que passa escaneando, pois o microscópio eletrônico de varredura é do mesmo jeito. Aqui dá para projetar na tela, certo? A imagem. O material biológico ele tem que ser ainda mais fino do que o material que é observado no microscópio óptico, certo? Percebam como aqui a espessura é de 30 a 60 nanômetros de espessura, então é extremamente fino. Nós, seres humanos, não conseguimos fazer um corte fino manual, tem que ser com um micrótomo. E aí você consegue observar imagens, por exemplo, em 3D, certo? Que é como aquelas que está no microscópio. Nós vimos anteriormente. Então, as cores utilizadas nas ilustrações não correspondem à realidade, são chamadas cores fantasias, certo? Como eu já havia falado para vocês, não é possível observar material vivo, certo? E aí nós temos procedimentos especiais, como a fixação com o glutaraldeído, que é uma proteína, e posteriormente com o tetróxido de ósmio. Então percebam como até o material que é utilizado é diferente. É utilizado para levado para um equipamento chamado ultramicrótomo, justamente para fazer um corte ainda mais fino, certo? O material é cortado e corado com um corante especial, não são aqueles mesmos corantes utilizados no microscópio óptico. No caso do eletrônico são utilizados sais de urânio e de chumbo, certo? E aqui mostrando os procedimentos. Introdução no fixador, levar aqui para o corte, né, no ultramicrômetro, depois leva-se para o microscópio eletrônico, e aí feixes de elétrons atravessam, né, e você consegue ver determinadas substâncias, como por exemplo aqui o retículo endoplasmático rugoso, a mitocôndria, certo? E assim sucessivamente. Temos o fracionamento celular, que é um tipo de preparo utilizado, por exemplo, para fazer exames, certo? Aqui nós vamos ver uma figura, ó. Ele roda a uma velocidade bem grande, né? Para que essas células elas fiquem armazenadas, por exemplo, aqui os núcleos das células fiquem armazenados lá no fundo dos tubos de ensaio. Daqui é muito utilizado para fazer exames em laboratórios, certo? E aí nós temos as diferenças básicas entre esses dois tipos de célula, né? A utilização do microscópio eletrônico permitiu a visualização da membrana plasmática, certo? Aliás, é a membrana nuclear. O citoplasma ele pode ser visualizado como um complexo labirinto, justamente porque há uma quantidade bem grande de várias bolsas do retículo endoplasmático liso, do retículo endoplasmático rugoso e também do complexo golgiense. O microscópio eletrônico também permitiu revelar dois tipos de células: a célula bacteriana e a célula eucariótica. No caso, a bacteriana procariótica e no caso, a célula eucariótica. Um exemplo aqui é a célula animal, mas nós poderíamos também ter colocado uma célula vegetal. Então, o microscópio eletrônico permitiu observar essas várias organelas que existem em uma célula procariótica e em uma célula eucariótica. Nós vamos ver essas partes nas próximas aulas, certo? Ver qual a diferença mais específica de uma célula procariótica para uma célula eucariótica.